Olá, mulheres! Sejam bem-vindas ao nosso canal Escola de Negócios para Mulheres e sejam ainda mais bem-vindas nessa jornada que vai acontecer nessas próximas semanas, onde a gente vai falar um pouquinho sobre transição de carreira. Então, a gente percebeu nesse último ano, com as nossas mentoradas e alunas da Escola de Negócios para Mulheres, que muitos de vocês chegam justamente para nós neste momento, ou estão pensando em uma transição de carreira, ou estão passando por uma transição de carreira. E a gente sabe o quanto isso ele pode gerar uma certa angústia, um certo receio, até mesmo medo em muitos de vocês. Então, a gente resolveu trazer esse tema para que a gente possa ajudar vocês nesse momento, a tentar tornar esse momento um pouquinho mais fácil. A gente sabe que é um desafio pensar em transição de carreira, ainda mais depois de uma certa idade, né, como aconteceu comigo e com a Carla. Ele pode ser um pouco desafiador e traz realmente algumas inseguranças e alguns medos até. E pensando nisso, justamente para trazer essa experiência para vocês, é que a gente vai começar a abordar esse assunto, então, nessas próximas semanas. E por que justamente essa transição de carreira, ele traz esse sentimento de inquietação, de receio e de medo? É porque toda mudança envolve alguma perda, né, gente? E a gente sabe que perdas são difíceis da gente lidar. Mesmo que a gente entenda que aquilo não está mais agregando para nós o valor que a gente imaginava, ou que a gente já está com alguns sinais, até mesmo físicos, de que a gente precisa promover uma mudança na nossa vida, a gente tem esse receio, porque a gente sabe que vai deixar alguma coisa para trás. E para entender e para tentar aceitar essa mudança de uma maneira mais fácil, a gente precisa, primeiro de tudo, que eu coloquei ali, se conhecer. Então, o eu. A gente precisa sim fazer essa jornada interna de autoconhecimento, de tentar entender o que eu quero mudar ou por que eu quero mudar. O que hoje, nesse ambiente, nessa minha atividade profissional, não faz mais sentido para mim. E nessa busca do que não faz mais sentido, do que aquilo que eu quero mudar, eu começo a colocar na balança quais são os meus valores e quais são os meus objetivos. Os valores geralmente são imutáveis, inegociáveis, dificilmente você vai mudar os seus valores durante a sua vida. Então, porque é aquilo que é mais precioso para você, é aquilo que de fato você não abre mão. Mas os nossos objetivos, eles vão mudando durante a vida. Se você for fazer uma análise retrospectiva da sua jornada profissional, vá lá se visitar quando você estava entrando na faculdade, logo depois de se formar, uns 5 ou 10 anos depois de formado e o seu momento atual. Os nossos objetivos eles vão mudando, porque a gente vai amadurecendo, a gente vai alcançando postos maiores ou desafios maiores na nossa jornada profissional, e com isso é natural que esses objetivos eles vão se modificando. Mas chega um momento na nossa vida, que é o que a gente sempre fala, e se você ainda não leu esse livro, vá ler, da Jornada da Heroína, que você chegou no topo. Você atingiu aquele objetivo que você imaginava que fosse a sua maior conquista. E de repente você está lá com essa sua maior conquista e começa a olhar para o lado e percebe que, puxa, não é mais isso que eu quero. E neste momento é que geralmente vira a chave e a gente começa a prestar atenção e começa a perceber que essa jornada profissional que a gente fez até agora tem que ter alguma coisa a mais. Não é possível que seja só isso. Né? Eu tô aqui em cima, eu alcancei tudo aquilo que eu acreditava que fosse o mais importante, ou me desafiei ao máximo, mas não me completou. Né? Eu não estou com aquela sensação de plenitude que eu imaginei que estaria quando chegasse aqui em cima. E é justamente nesse momento e que hoje eu vejo que muitas das mulheres se encontram, né, umas com mais tempo de atividade profissional, outras até com menos tempo de atividade profissional, mas é justamente nesse momento que a gente atinge esse nosso objetivo maior
e que a gente não se sente totalmente realizada, é que a gente começa a pensar numa transição de carreira, começa a pensar então que outras atividades profissionais ou com que eu vou trabalhar para que eu consiga ter essa sensação de realização, que mesmo eu estando agora aqui no topo, atingindo esse objetivo máximo que eu imaginei que seria, eu não estou conseguindo conquistar. Então, para isso é que a gente precisa mergulhar nessa jornada interior e tentar entender o que é muito importante para você agora e o que você de fato quer ter como objetivo. E, gente, essa jornada ela é muito individual. Então, realmente seria um erro a gente presumir que todo mundo vai seguir um caminho para uma transição profissional e o outro não vai seguir outro caminho, né? Todo mundo não vai seguir o mesmo caminho, porque cada um está no momento e cada um vai ter um objetivo a partir de agora diferente para alcançar, né? Essa mistura de valores e objetivos, ela é muito individual. Então, cada um vai. Isso é a beleza de a gente falar de transição de carreira, porque todo mundo consegue alcançar aquilo que deseja, mas o caminho e a jornada de cada um acaba sendo diferente. E eu digo que o primeiro passo para você saber se de fato você está nesse momento da transição de carreira, se realmente é isso que você está imaginando que precisa acontecer na sua vida, eu digo que a gente tem que visitar e fazer essa análise de autoconsciência dessas três, né, 4 zonas ali de, vamos dizer assim, riscômetro, né? Qual é o risco de uma transição de carreira que você se encontra para saber o que você precisa trabalhar e agir daqui para frente. Então, eu vou começar falando um pouquinho dessa zona de estagnação. A zona de estagnação, eu digo que é o sinal laranja, vamos dizer assim, né? Porque é quando você já tá com aquela inquietude, tá impaciente, já tá ansioso ou até mesmo entediado, então, tipo, que o trabalho não está mais te agregando, né? Que você não tem mais aquela motivação para ir trabalhar. Aqui, se a gente não consegue se auto-perceber neste momento, o nosso corpo começa a dar sinais. Então, antes de ter uma reunião mais decisiva, você pode ter sintomas de dor de estômago, dor de cabeça, pode ter uma sensação de mal-estar que você não sabe explicar. Então, aqui é realmente essa zona laranja, onde o nosso corpo começa a dar esses sinais de que, olha, presta atenção se realmente aqui é onde você quer ficar. A zona de conforto, eu vou dizer que é uma zona amarela, né? Você tá à vontade com aquela situação, não tem maiores incômodos, não fica pensando muito ali no seu ambiente de trabalho se você quer fazer essa mudança ou não. É quando te perguntam, e aí, como é que tá no teu trabalho? Você responde, tá tudo bem. Então é aquela coisa meio morna, assim. Mas, se a gente não presta atenção e não tem um agente modificador, ele pode pular para a zona de estagnação. Então, por isso que eu digo que a zona de estagnação é uma zona laranja e a zona de conforto é essa zona amarela. A zona do desafio é o verde, é onde todo mundo deveria estar, né? Quando a gente fala em ambiente de trabalho. Você se sente desafiado, você está empolgado, motivado, vai trabalhar alegre, está sempre ativo, aprendendo, né? Você se sente super bem, se sente engajado, motivado, você tem vontade de trabalhar, você não tem a síndrome da segunda-feira, né? Você está super bem, está super motivado. Aqui é onde todo mundo deveria estar, né? Diferente, eu deixei por último justamente para chamar a atenção de vocês, da zona do pânico. Aqui é o vermelho, é o sinal de alerta máximo, é onde a gente não deve deixar chegar. Então, aqui a ansiedade já tomou conta de você, você já não consegue mais nem pensar em planejamento a longo prazo, está sempre apagando incêndio, gastando muita energia pensando e resolvendo aqueles problemas agudos, né? E muitas vezes você está tão ansioso, com tanto medo, que fica até paralisado e não consegue mais tomar nenhuma atitude, e aqui grandes chances de você até desenvolver um burnout. Então, quando a gente começa a trazer essa discussão da nossa autoconsciência, dos nossos valores, do nosso objetivo que a gente quer para a nossa carreira, e
trago para vocês essas zonas é justamente para vocês conseguirem se identificar em que momento vocês estão da vida profissional de vocês, em qual dessas zonas vocês estão, para que vocês comecem a pensar se é o momento de vocês tomarem uma decisão ou se já chegou esse momento de vocês fazerem a virada de chave. A gente não quer que ninguém fique na zona do pânico. Por isso que quando a gente está lá, ou na zona de conforto ou na zona de estagnação, é o melhor momento para a gente mergulhar mais fundo e tomar a coragem para a gente fazer a transição de carreira. Mas como é que eu faço isso? Né? A gente sabe que não é simples, a gente sabe que eu digo que, olha, eu demorei, vamos dizer assim, uns 4, 5 anos para entender que eu estava nesse movimento da minha transição de carreira. E para mim, a minha virada de chave, essa minha calibração de bússola, foi justamente quando eu estava fazendo dentro um módulo dentro da minha pós-graduação que se chamava autoconhecimento e autodesenvolvimento, aonde eu precisei mergulhar a mais fundo, eu até brinco que foram 8 semanas que valeram por 10 anos de terapia, onde eu tive que mergulhar mais profundo e realmente reconhecer o que era importante para mim na minha vida profissional, cruzando com a minha vida pessoal, e de fato, o que eu queria alcançar, qual que era o meu objetivo. Então, para a gente conseguir entender que tem esse momento de virada de chave, eu preciso, primeiro, definir quais são esses meus princípios norteadores e definir qual que é a minha fórmula da felicidade, ou seja, o que para mim é o mais importante, o que para mim é o meu objetivo primordial. E na prática, como é que a gente faz isso? Então, gente, para mim, e acho que uma das maneiras mais fáceis da gente trazer o do nosso sutil para o concreto é através da escrita. Então, trouxe aqui uma forma para vocês usarem, que é simplesmente colocar no papel o que é mais importante para vocês. O que é indispensável para vocês? E aqui eu coloquei alguns exemplos e vocês, cada uma de vocês vai acabar construindo o próprio. Mas o que é indispensável para vocês? Parem um pouco e pensem do que hoje vocês não podem abrir mão. Então, segurança financeira é algo que realmente pesa na hora de tomar uma decisão de transição de carreira? Coloca lá. Tempo para atividade física, já vou abrir isso aqui, que isso é bem exclusivo para mim, já vou abrir um outro parênteses para a gente falar sobre isso. Mas se isso é um ponto que é fundamental para você, coloque lá. Ah, eu quero morar numa cidade mais tranquila, num lugar calmo. Coloque. Então, para mim, é algo que é indispensável. Tempo para ficar com a minha família, viajar nos finais de semana, flexibilidade de horário, crescimento profissional. Então, coloque todos os itens que são indispensáveis para vocês e do lado vocês vão colocar desses itens dispensáveis, como é que você está hoje em relação a eles? E desses itens que são indispensáveis, como você imagina que eles ficariam melhores ou piores com essa possibilidade de mudança de carreira. Então, esse é um exercício que vai começar a trazer justamente do sutil para o concreto o que são os nossos principais objetivos, né? E aquilo que a gente quer alcançar, que hoje talvez a gente não esteja conseguindo alcançar no momento profissional que a gente quer, mas quando eu paro para pensar, são os meus objetivos principais. Então, poderiam ser que não fossem lá atrás, mas hoje eles se tornaram situações indispensáveis para mim na minha vida. Um outro exercício que eu convido vocês a fazerem e a refletirem é: e se hoje alguém fosse entrevistar a sua família ou seus amigos mais próximos, o que eles diriam que você mais valoriza? Pare uns minutinhos para pensar. Se alguém hoje fosse lá na sua casa ou fosse conversar com seu amigo muito próximo e perguntasse o que você mais valoriza na sua vida, o que seria? Depois de fazer essa reflexão e de pensar sobre isso, volte lá no exercício anterior e veja se você colocou isso como um item indispensável.
Se não colocou, repense. E um outro exercício que também vai fazer com que vocês consigam identificar que é indispensável para vocês. Se hoje você pudesse viver o seu dia ideal, como é que ele seria? Imagine como seria o seu dia ideal, mas imagine com os sentimentos, com as sensações, com os cheiros, com as emoções, as cores, os sons. Use um pouco esse lado sensorial e traga isso para dentro de você. E daí também revisite se tudo aquilo que você sentiu e desejou viver nesse seu dia ideal está lá naquela tabelinha como item indispensável. Eu tenho certeza que alguns desses itens, no primeiro momento, eles não vão estar lá. E é normal. E isso só nos mostra como a gente, de fato, precisa de um tempo para a gente se perceber e perceber aquilo que, de fato, é importante para nós. Então, os nossos objetivos, eles não são matemáticos, lineares, eles são carregados também desse lado emocional. E eu preciso fazer esse casamento, né, entre o racional e o emocional, para que de fato eu consiga deixar esses meus objetivos os mais, vamos dizer assim, próximos, né, daquilo que realmente é o meu ideal, daquilo que eu quero alcançar. Então experimente fazer esses exercícios. E depois coloca aqui nos comentários o que foi que vocês acharam, se foi difícil, se não foi, e se a primeira tabela de vocês ficou muito diferente depois que vocês fizeram esse segundo exercício. E outra coisa que eu convido vocês também a fazerem é um mapa mental dos valores de vocês. Então, a gente já coloca nesses últimos 2 exercícios que a gente fez uma visão mais aprimorada, mais clara, né? Tirou um pouco ali do sutil e trouxe para o concreto quais são esses nossos principais objetivos, mas é importante também que a gente descreva quais são os nossos valores, deixar isso registrado para a gente até revisitar de vez em quando. Muitas vezes a gente entra numa autossabotagem e a gente ignora nesses valores que são fundamentais para nós. Então, eu acho que deixar esses valores registrados é uma forma da gente sempre se lembrar daquilo que é inegociável e é muito importante para nós. Seja no ambiente que for que a gente estiver trabalhando, e isso também para a nossa vida pessoal é importante, né? Os nossos relacionamentos pessoais, familiares, né? O que para você são os seus valores e aquilo que não deveria ser negociável. Depois que a gente faz essa análise, né, dos nossos objetivos, da onde a gente quer chegar, do que é indispensável para nós, dos nossos valores, tem mais uma coisa que eu desafio vocês, para que a gente consiga fechar essa nossa autoanálise, do nosso autoconhecimento. É você definir a sua fórmula da felicidade. E aqui eu botei uma imagem de uma pessoa correndo, porque para mim, e aqui eu vou explicar para vocês o que eu quis dizer com fórmula da felicidade. A fórmula da felicidade é aquilo que te deixa num estado feliz. Quando você está num dia muito agitado, num dia muito difícil, que putz, tudo tá dando errado, eu não sei para onde correr, tem uma pilha de coisa para resolver, e tô naquela ansiedade, naquele sentimento de estagnação, não sei mais o que fazer, tudo tá ruim. O que você faz para reverter isso? O que vai te reestabelecer o equilíbrio, a felicidade, a harmonia? E eu coloquei a foto de uma pessoa correndo, uma mulher correndo, porque para mim é atividade física, em especial a corrida. Para mim a corrida foi de fato o meu ponto de equilíbrio nos momentos mais difíceis, né? E aqui trago um pouco da vivência da pandemia, onde eu nem sei mais quantas horas ininterruptas eu trabalhei durante todos os anos que a gente viveu nessa pandemia, mas todas as vezes que eu tinha uma situação muito difícil ou eu estava muito esgotada emocionalmente ou até fisicamente, a corrida ela foi a minha válvula de escape. E ela continua sendo hoje
essa minha fórmula de reestabelecer a minha felicidade. Então é importante que a gente defina na nossa vida aquilo que nos traz de novo essa harmonia, esse equilíbrio. E aqui são pequenas coisas. E eu trouxe aqui também até para vocês uma tabelinha para exemplificar como que a gente pode criar, né, e pode deixar isso registrado, o que seria esses momentos de felicidade que nos ajudam a encontrar esse equilíbrio, principalmente nesses momentos mais difíceis de tomada de decisão. Então, a transição de carreira, como a gente já falou, ela é um momento difícil, é um momento que envolve muito esse lado emocional, que a gente precisa estar com um desgaste mental muito grande, porque a gente precisa estar toda hora pensando, e se eu for por esse caminho, e se isso não der certo, e se isso der certo, né? Quando que eu peço demissão? Não peço demissão. Primeiro começo o meu negócio, a minha empresa, depois eu peço demissão, enfim. É um desgaste que as pessoas e que a gente passa por um período. E a gente precisa, então, ter essa nossa válvula de escape, ter essa nossa fórmula para se reestabelecer e voltar para esse nosso estado mais harmônico, mais feliz. Então, a gente pode dividir isso em situações diárias, né, em rituais diários que vão te ajudar a trazer essa harmonia, mas também lembrar de rituais mais macro, que daí realmente é o estilo de vida de cada um de vocês, que vai garantir que você permaneça nessa situação harmônica para te ajudar a tomar essa decisão. Então, a gente pode ter ali a meditação, prática espiritual, atividade física, encontrar amigos para tomar um café, bater papo. Gente, isso é muito bom. Outra coisa que também me ajuda muito quando eu estou no momento mais ansioso, assim, é cozinhar. Eu adoro cozinhar e botar então essa energia em algo produtivo, em alguma coisa que vai trazer esse conforto, né? A gente tem muito isso de relacionar comida com conforto e esse processo de cozinhar também ele é muito terapêutico. Enfim, a gente descobrir e de novo esse autoconhecimento daquilo que nos traz esse reequilíbrio, essa paz, essa felicidade que vai nos ajudar nos momentos que a gente precisar tomar essas decisões mais difíceis, mais duras. Então, também convido vocês a fazerem esse exercício de estruturar aquilo que hoje é a fórmula da felicidade para vocês. Eu não podia finalizar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, sem voltar naquele primeiro slide, onde a gente falou que toda mudança envolve alguma perda. Sim, e a gente viu que esse processo de transição de carreira primeiro passa por esse processo de transição interna, da gente se autoconhecer, de entender o que é importante para nós, de entender aquilo que eu não abro mão, quais são os meus objetivos, aquilo que é importante para mim para restabelecer meu equilíbrio, minha felicidade. E isso aqui envolve muito o cuidar do seu corpo e cuidar da sua mente. Então, por mais que a gente saiba que é um processo crítico, que é um processo desafiador, que envolve sim muitas mudanças e vai envolver algumas perdas, a gente tem que sempre tomar cuidado de olhar e cuidar do nosso corpo e da nossa mente. Então, não deixe nunca de olhar para esses dois polos nesse momento de transição, porque ele já é tão delicado e tão desafiador que a gente precisa tomar cuidado para que a gente não tenha esse desequilíbrio ainda maior, deixando de lado a nossa saúde física ou a nossa saúde mental. Espero que vocês tenham aproveitado essa nossa conversa de hoje, que tenha ajudado vocês a entender esse primeiro passo que a gente está começando a falar sobre transição de carreira e que vocês consigam entender a importância desse movimento, dessa jornada interna, como um primeiro passo para ajudar vocês nesse momento desafiador, que é uma transição de carreira. Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários e a gente se vê em breve com o nosso segundo episódio. Até mais, mulheres!